A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual for chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética aqui no YouTube. E você também que acompanha pelo meu Facebook, também a apologética lá. Sejam todos bem-vindos. Você que está nos nossos canais no YouTube, não esqueça o like, compartilhe, lembrando que é sempre para católicos esses ensinamentos. Meus queridos amados irmãos e irmãs, um irmão me perguntou nos comentários de um dos vídeos do canal Tradição Católica e Debates: irmão Fábio, as passagens que Jesus fala em Mateus 5 e em Mateus 19 sobre o caso de infidelidade, seria permitido o divórcio, as protestantes estão adulteradas? Eu falei para eles: estão. E eu vou provar hoje que estão. E eu vou mostrar hoje que tem católicas também adulteradas. Existem sim versões católicas da Bíblia Sagrada que estão adulteradas. E eu vou mostrar hoje nesse vídeo. Por isso que eu estou com uma reca de Bíblia aqui, né? Você está vendo aqui a Bíblia do Peregrino, né? A Bíblia do Peregrino, ela é a Bíblia que veio do grego, mas o texto que você vai ver comigo está do hebraico, perfeito, né? Você só vai encontrar Mateus 19, versículo 8, perfeito, na Bíblia da Ave Maria e na Bíblia do Peregrino, tá? Porque na Bíblia do Peregrino você vai encontrar o termo concubinato, que nós vamos estudar nesse vídeo. Aqui eu fiz aqui uma seleção de Bíblias. Eu separei para mostrar. Essas duas Bíblias são duas Bíblias protestantes, revista atualizada e linguagem de hoje. Essas duas Bíblias está falando lá em Mateus capítulo 19, tanto também como Mateus 5:32, como em Mateus 19:8. Essas duas Bíblias falam, no caso de adultério, pode se divorciar. As duas Bíblias protestantes, certo? Essas duas Bíblias católicas aqui, Pastoral e Jerusalém, trazem o termo fornicação. Fornicação. E essas outras três aqui traz união ilícita, mensagem de Deus, Bíblia de Aparecida e CNBB. Elas trazem o termo união ilegal. Veja que eu tenho mais ali, mas não peguei, mas só basta essas aqui mesmo para poder a gente fazer esse estudo apologético, tá? Irmão Fábio, essas Bíblias que falam união ilegal, no caso dessas três aí que você citou, estaria correto? Dá para paliar. Dá para paliar, porque o termo que nós vamos estudar aqui, o que nós vamos estudar será o termo matrimônio falso, que está no original hebraico, tá? Irmão Fábio, mas se você for para o grego, no grego vai dar o mesmo que prostituição ilícita, o termo porneia do grego seria um caso de infidelidade, ou seja, seria adultério ou fornicação. Como algumas está aqui adultério e outras está fornicação. Então não seria isso? Vejam, meus irmãos, a primeira parte que nós vamos estudar, se Jesus tivesse autorizado no caso de adultério, no caso de fornicação, logo você vai ver que Jesus, se ele do grego permanecer, estivesse correto o termo adultério ou fornicação,
Logo, o termo fornicação não pode ser aplicado para uma pessoa, um casal, pessoas que são casadas, não pode ser. Logo, o termo fornicação, como está na pastoral e como está na Bíblia de Jerusalém, seria que duas pessoas estavam juntas, o casal estava junto, eles não eram casados. Eles viviam juntos, estavam amigados. Ou seja, então Jesus estaria contrariando logo o que vem dizer. Se quem se casar com a mulher divorciada comete adultério com ela. Então veja que logo o termo fornicação está errado. O termo fornicação é heresia. O termo fornicação. Então logo nós vamos ver que a Bíblia pastoral e a Bíblia de Jerusalém trazem um contexto de fornicação. Não pode existir fornicação com um homem e uma mulher que foram casados. Ele só pode cometer o quê? Adultério, ambas as partes. Fornicação não. Fornicação é para quem vive amigados, juntos. Por exemplo, pessoas que passam apenas o civil, né, e vivem juntas, acham que estão casados. Então elas estão em fornicação. Só lembrando que fornicação, adultério e masturbação têm o mesmo peso dentro da Sagrada Escritura, tá? E adultério, repito, pecado contra a castidade, adultério, fornicação e masturbação têm o mesmo teor dentro da Bíblia Sagrada. Meus queridos amados irmãos e irmãs, vejam só, os pais da teologia da libertação mandam que as pessoas que vivem juntas, ou seja, que estão em fornicação, elas não estão proibidas de comungar. Os pais da teologia da libertação, por aqui ensinam isso. Muito bem. Se nós pegarmos no texto da Bíblia do Peregrino, a Bíblia do Peregrino eu recomendo ela. A Bíblia do Peregrino eu achava que tinha umas adulterações nela, mas era a minha leitura que é pouca. A minha analfabetez que não deixou enxergar, mas minha esposa abriu os olhos, foi mostrando, disse não, essa Bíblia é perfeita. A Bíblia do Peregrino é perfeita, igual à Bíblia da Ave Maria. Ela vem do grego, muito bom. Então, se nós pegarmos aqui a Bíblia do Peregrino, no capítulo 19, versículo 9, nós vamos pegar do versículo 8, está escrito. Nós não vamos poder colocar na tela, nós vamos colocar os versículos na tela que nós vamos pegar da Bíblia da Ave Maria, daqui a pouco no estudo, tá? Só fazendo a introdução, olha só. Versículo 9, diz assim: Eu vos digo que quem repudiar sua mulher, se não for em caso de concubinato, veja, concubinato, e se casa com outra, comete adultério. E aquele que se casa com a divorciada, comete adultério. Vamos falar agora nas Bíblias que traz o termo adultério, que são no caso dessas duas protestantes que estão aqui. Nenhuma católica traz o termo adultério, né? Só duas que trazem o termo fornicação, das que tem um aqui. As duas protestantes trazem o termo adultério. Esse termo adultério não estaria correto com o grego, irmão Fábio, que vem do termo porneia. Só que grandes estudiosos começaram a estudar em cima disso, e a palavra porneia não significa apenas relações sexuais ilícitas ou empregado ao termo adultério ou fornicação. Não. Estudiosos hebraicos estudaram, investigaram e traduziram esse termo porneia para o mesmo zenit, que está aqui, que nós vamos... Esse termo zenit, veja só. Eles estudaram, os intérpretes exegetas, analisando os textos de São Mateus à luz da terminologia dos judeus contemporâneos de Cristo, concluíram, após profundos estudos, que o termo grego porneia corresponderia à palavra hebraica zenut, não é zenit, zenut, que designava não adultério, e sim concubinato, que quer dizer união ilícita, matrimônio falso ou nulo.
Essa apologética está lá no... Você procura na Bíblia Ave Maria, na página 1581, você vai encontrar o termo divórcio, tá? É a explicação, é a apologética disso aqui. Então, a Bíblia do Peregrino, ela está perfeita. Ela traz o termo concubinato. O termo concubinato ai, meu Deus, como é o nome da palavra? Deixa eu grifar aqui a palavra. Do grego. Zenut. Z-E-N-U-T. Tá? Zenut. Corresponde ao termo concubinato, que é o que você encontra na Bíblia da Ave Maria e você encontra na Bíblia do Peregrino. Então a Bíblia do Peregrino está perfeito. Se você, então quer dizer, voltando ao termo adultério, também está errado. Os protestantes trazem o termo adultério. Porque eu vou provar porque está errado o termo adultério. Se Jesus tivesse dito, como ensina as heresias protestantes, quem se divorciar de sua mulher, exceto no caso de adultério, o faz torná-la adúltera. Que é a parte B, veja só, a parte B do término do versículo. Quem se casar com a mulher rejeitada comete adultério. Como é que Jesus disse no caso de adultério? Só Jesus estaria liberando no caso de adultério, certo? Segundo as versões protestantes. Jesus estaria liberando o divórcio no caso de adultério. Aí, por um adultério pode se separar, e aí, olha a contrariedade. Aí, ambas as partes que foi divorciada cometem adultério quem se casar com a mulher divorciada. Não, irmão Fábio, só se não for em adultério. Só se largar, se apartar, o casamento chegou ao fim, se divorciar de boa, sem nenhuma das partes. Não existe isso. Mas o termo matrimônio falso, Paulo dá aval a isso. Paulo vai dizer que não é em caso de adultério e nem em caso de fornicação. Esse caso de união ilícita, esse caso de matrimônio falso, seria, meus irmãos, alguém casar bêbado, não é? Aí um dia chegou a se separar, vai no tribunal, uma das partes casou bêbado, que não conheço muitos caras que encheram a cara para poder casar. Se separaram, vai para o tribunal eclesiástico, tem provas, o tribunal eclesiástico vai dizer esse matrimônio não valeu. Uma pessoa, por exemplo, o cara engravidou uma moça, ele foi obrigado a casar com a moça para cuidar do filho. Esse casamento, esse matrimônio, se separa um dia, vai no tribunal eclesiástico, vai dar o aval que esse matrimônio não existiu. Chama-se matrimônios nulos, como o termo hebraico diz, ó. Ele corresponde à zona que designava não adultério, e sim concubinato, isto é, união ilícita, matrimônio falso. Então nós estamos vendo aqui, Bíblia Aparecida traz união ilícita, mensagem de Deus traz união ilícita, e CNBB. Então essas Bíblias ainda dá para levar porque está a união ilícita no lugar. Se eu não me engano, eu já vi uma Bíblia protestante que está o termo união ilícita. Não sei qual delas é, mas me parece que tem uma protestante com o termo união ilícita. Posso até estar enganado, mas acho que existe sim. Uma das Bíblias protestantes. Mas se você pega uma das Bíblias protestantes, por exemplo, atualizada, né? João Ferreira de Almeida, ela tá fornicação. Se eu não me engano, é fornicação num, acho que em Mateus 5 e em Mateus 19, adultério. Ou seja, muda de um capítulo para o outro, né? Aí aqui vai dizer, ó. Olha só uma ajudazinha que a Bíblia do Peregrino vai dar no rodapé dela. Uma opinião razoável interpreta o caso como matrimônio ilegítimo, inválido, concubinato ou consignidade de um grau proibido. Então veja. Então nós vimos que essa Bíblia aqui traz do Peregrino. Recomendo para todos vocês. Quando eu trouxe o vídeo falando mal dessa Bíblia, foi por ignorância, por analfabetez. Essa Bíblia aqui, ela é boa.
Bíblia do grego. Quem puder adquire a Bíblia Peregrina. Essas outras faz tudo, mas nós podemos colocar em prática na nossa vida e levar a sério a apologética, tanto da Ave Maria como da Bíblia Peregrina, tá? Bíblia, eu vou até deixar ela aqui assim, ó, para vocês. Ah, tá espelhando, né? Parece que tá espelhando, deixa eu ver. Por causa do reflexo aqui. Eu vou deixar ela aí assim. Bíblia do Peregrino. Muito bem, vamos para o estudo. Então o termo adultério também estaria errado, como nas Bíblias protestantes. Certo? Estaria errado. Nós vamos pegar... Só lembrando que nas Bíblias... Nas Bíblias da Ave Maria está matrimônio falso. Deixa eu só conferir, tá? Vamos em Mateus 5. Isso é matrimônio falso aqui. Para poder eu não... Eu, porém, vos digo, todo aquele que... Não, aqui no versículo 32. Porém, vos digo, todo aquele que rejeitar a sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trata de matrimônio falso. Vamos colocar na tela, Santo Diretor, isso aqui. Vamos começar o estudo com versículos bíblicos. Hoje nós vamos para o Testamento, nós vamos para o Novo Testamento. Nós vamos mostrar muita coisa boa aqui. Põe na tela, Santo Diretor, capítulo 5, versículo 32 de Mateus, na tela. A tradução da Bíblia Ave Maria está assim, ó. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeitar a sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. Aí está, veja, matrimônio falso. E todo aquele que despedir sua mulher, uma mulher, perdão, e todo aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete adultério. Volta para mim, Santo Diretor. Então, eu acho que está claro, meus irmãos, para vocês aí, né? Claro até demais. Mas vejam só, vamos acompanhar os estudos da Bíblia, a apologética da Bíblia da Ave Maria. Começa dizendo assim, né? Divórcio. Se permitiu a Israel devido à sua dureza de coração, como nós vemos em Mateus, capítulo 19, versículo 8, quando ele diz, Moisés permitiu dar certidão no divórcio e tal, coisa. Visando cortar os abusos da poligamia, Moisés codificou o costume do repúdio, exigindo a relação de um libelo que o marido entregava à esposa, tornando-a livre, uma vez repudiada. A esposa, o marido não podia tomá-la mais. Vamos ver, não podia tomá-la mais. Vamos para, que são muitos versículos, né? Deuteronômio 24, de 1 a 4. Vamos lá. Essa Bíblia está boa, que é a Bíblia nova, não desgastei ela, os dedais estão tudo. Deuteronômio 24, que é a Bíblia dourada aqui, que eu estou com ela, da Ave Maria. 24. Vou pegar aqui. 24, de 1 a 4. Põe na tela, Santo Diretor. Deuteronômio 24, de 1 a 4. Se um homem tendo escolhido uma mulher, casar-se com ela e vier a odiá-la por descobrir nela qualquer coisa inconveniente, escreverá uma letra de divórcio, ou seja, uma certidão, né? E lá entregará na mão e despedirá de sua casa. Se ela, depois de ter saído de sua casa, esposar outro homem, e este também a odiar, escrevendo, dando-lhe na mão uma letra de divórcio, despedindo-a de sua casa, ou então, se este segundo marido vier a falecer, não poderá o primeiro marido que o repudiou tomá-la de novo por mulher, depois de ela se contaminar, ou seja, ter tido relação com o segundo, porque isso é uma abominação aos olhos do Senhor. E não deves comprometer com esse pecado, ou seja, comprometer com esse pecado a terra, que te dá em herança o Senhor teu Deus. Volta para mim, Santo Diretor. Então essa, vejam, meus irmãos,
Então essa era a lei do tal do libelo, chamado libelo, que você está vendo aqui acompanhando. É muito boa as apologéticas. Toda Bíblia que você tiver, ela tem apologética no final. A Bíblia da Ave Maria tem apologética no final. Essa tem a lista do CNBB, Mensagens de Deus, todas elas têm apologética no final, ensinando os termos domingo dentro da Bíblia, por exemplo, matrimônio, mostrando os sacramentos. São muito boas essas Bíblias, né? Elas têm um dicionáriozinho para nos ensinar as coisas mais aprofundadas do catolicismo, certo? Vamos continuar. O preceito sobre o libelo e repúdio não tem aplicação em causa do divórcio ou seja, o adultério. Nesse caso, aplica-se a pena prevista. Olha o que é a pena prevista, e você vai ver comigo agora. Eu estou de joelho para poder fazer esse vídeo aqui. Levítico 20, verso 10. Presta atenção. Olha as leis, ó. Levítico 20, verso 10. Vamos pegar aqui. Olha isso. Levítico 20, verso 10. Põe na tela, diretor. Olha só. Olha a coisa como anda. Se um homem cometer adultério com uma mulher casada, com a mulher de seu próximo, o homem e a mulher adúltera serão punidos de morte. Volta para mim, diretor. Agora, para cá tá. Vejam, meus irmãos. Os estudiosos renomados judeus, exegetas judeus, repito, judeus não católicos, judeus não cristãos, eles foram estudar. Eu sei que também há muitos santos na patrística que falaram a respeito disso, certo? Então eles estudaram e viram que o termo porné grego não está correto. Mas como é interpretado por muitos contemporâneos como o termo fornicação ou o termo adultério. Eles estudaram e chegaram a uma conclusão, usando essas passagens veterotestamentárias, que o texto correspondia, a palavra porné correspondia ao zenut. Zenut, que corresponde a concubinato. Concubinato, chegaram à conclusão que é matrimônio falso, matrimônio nulo. Ou seja, nós estamos vendo aqui que se o sujeito cometia um adultério com a mulher do seu próximo, não cobiçar a mulher do próximo, que era punido, a punição era o quê? Os dois ser assassinados. E esse termo aqui, ser assassinado, por exemplo, a pedradas, para nós hoje é condenados ao inferno. Então quer dizer, mesmo que se fosse o grego porneia, como é interpretado pelos protestantes, caso de adultério, mas Jesus está dizendo que ambas as partes separadas não podem mais se casar. E é o que São Paulo vai dar o aval, São Paulo vai dizer isso. Né? Se nós pegarmos aí 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, né, São Paulo vai dizer o seguinte, nós vamos para lá agora, veja só. 1 Coríntios, vamos pegar aqui. 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo entendeu perfeitamente. Se você pega o Evangelho de Marcos, nem tem isso. Você pega Marcos capítulo 10, a partir do versículo 7, está perfeito. Não tem lá em questão de discutir se é para dar divórcio, se é em caso de adultério, não. Jesus está claro no capítulo 10 de Marcos, claríssimo demais. Então a igreja leva ao pé da risca o termo grego concubinato por São Paulo, por São Marcos, que escreveu seu evangelho, vendo São Pedro pregar. São Paulo diz assim, 1 Coríntios 7, 10 e 11. Na tela, diretor. Olha só. Aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Veja, não é a opinião de Paulo, não é a opinião de homens, mas de Deus, nem de Moisés, de Deus. Que a mulher não se separe do marido. Verso 11. E se ela estiver separada, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com
seu marido. Igualmente, o marido não repudie sua mulher. Volta para mim, santo diretor. Paulo entendeu a coisa assim ou não? Porque Jesus diz, mas não foi assim que o Criador fez desde o princípio. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então vejam, meus irmãos, logo nós estamos vendo perfeito, cirurgicamente, que Marcos escreve como era no princípio do Gênesis. Moisés deu a certidão de divórcio, mas aí Jesus está anulando a certidão de divórcio de Moisés. Na Nova Aliança não tem essa, mas o protestantismo, a maioria dos senhores, pastores, tem tudo segundo a mulher. Né? A maioria vive amaziado. Essa que é a realidade. Vamos continuar no estudo do texto. Deuteronômio capítulo 22, versículo 22. Deuteronômio, vamos para Deuteronômio. Certo? Capítulo 22, verso 22. Põe na tela, santo diretor. Capítulo 22, versículo 22 em diante. Diz assim, ó. Se encontrar um homem dormindo com uma mulher casada, todos os dois deverão morrer. O homem que dormiu com a mulher e esta, da mesma forma. Assim tirarás o mal do meio de ti. Volta para mim, santo diretor. Vejam, meus irmãos. Nós estamos vendo aqui que essa é a lei. A punição para o adultério é o que? A morte. Por isso que São Tiago vai dizer, Tiago 4,4: adúlteros, não sabeis que amizade para com o mundo é inimizade para com Deus? Ou seja, o adúltero tornou-se inimigo de Deus. Inimizade para com Deus significa inimigo de Deus. Então o adultério, quem vive nisso, né, constituiu-se inimigo de Deus. Os pastores dizem que é de Deus, já está salvo. Veja as coisas como é que é. Ezequiel 16, 38, olha só. Ezequiel 16, 38 a 42. Vamos pegar aqui. Põe na tela, santo diretor. Ezequiel, capítulo 16, 38 a 42. Eu infligirei o castigo às adúlteras e às criminosas, e contra ti desencaminharei meu furor e meus ciúmes. Entregar-te-ei nas suas mãos. Eles demolirão o teu... Aqui. Demolirão o teu montículo, abaterão o teu lugar alto, despojar-te-ão dos teus vestidos, levarão os teus ornamentos e te deixarão nua e despojada. Em seguida, até o 42, né? Em seguida, sublevarão contra ti a multidão e serás apredejada e perecerás pela espada. 41. Atearão fogo na tua casa e fará juízo contra ti aos olhos de uma multidão de mulheres, porém fim às tuas prostituições e não terás, veja só, e não, meu Deus, porém fim às tuas prostituições, e não terás mais salário a dar. 42. Saciarei meu furor contra ti, e quando tiveres deixado de ser objeto do meu zelo, eu me acalmarei. E quando tiveres deixado de ser objeto do meu zelo, eu me acalmarei, e minha cólera diminuirá. Volta para mim, santo diretor. Veja, aqui até o próprio Deus está falando o quê? Do próprio povo que cometia um adultério. Qual era o adultério do povo? Quando eles abandonavam o Deus de Israel para ir para os ídolos, para as religiões pagãs.
né? Quando hoje era uma infidelidade que no Novo Testamento é chamada de apostasia, né? Você vai encontrar muito isso aí. Lá no capítulo 6 de Hebreus, vai encontrar no 2 Tessalonicenses capítulo 2, vai encontrar em 1 Timóteo capítulo 1, vai encontrar vários relatos, é o chamado pecado contra o Espírito Santo, né? Então veja só, nós estamos vendo aqui alguns versículos e ainda em Ezequiel 22, 45, né? 22, 45, vamos ver aqui. Ainda em Ezequiel 22, 45. 22, 45? Não, 23, 45. Põe na tela, diretor, Ezequiel, capítulo 23, né? Capítulo 23, versículo 45. Os justos, porém, vão jogá-las como se faz com as adúlteras e com aquelas que derramam sangue, porque são, de fato, adúlteras. Suas mãos estão manchadas de sangue. Isso é... Veja só. Versículo 46. Pois eis o que diz o Senhor Javé, que suba contra elas uma assembleia, sejam entregues à exação e à pilhagem. 47. Que se reúna o povo para apredejá-las, cortá-las em pedaços pela espada, que se matem seus filhos e suas filhas, e sejam incendiadas suas moradas. Volta para mim essa trito. Senhores, nós estamos vendo aqui algo específico a esse pecado de adultério, né? Quanto a isso está claro. Se nós pegarmos, acho que é Jó, né? Jó 8:5, vamos ver. Jó capítulo 8, versículo 5. Será que é Jó mesmo? Eu acho que eles erraram aqui. Jó 8:5. Acho que pode ser João 8:5, talvez. Talvez seja João 8:5, né? Vamos ver se é João 8:5. É bom botar o A, né? Para indicar que é João, para não ser Jó. Ficar confundindo com Jó. 8:5. Vamos ver. Põe na tela, Santo Diretor. É exatamente quando eles jogam Maria Madalena, né? Os exegetas dizem que a mulher adulta era Maria Madalena aos pés de Cristo. Olha só. Moisés mandou-nos na lei que apredejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Volta para mim, Santo Diretor. Veja que eles tudo... As coisas boas da lei de Moisés eles não colocavam em prática, mas as coisas ruins eles levavam ao pé da letra. Né? Por isso Jesus censura as 613, né, doutrinas supersticiosas deles em Marcos 7. Cristo coloca o matrimônio em sua antiga dignidade, tornando uno, indissolúvel, como nós vemos em Mateus 5:31. E vemos também em Marcos capítulo 10, versículo 2 a 12. E nós já vimos também em 1 Coríntios 7, 10. Vamos pegar Marcos capítulo 10, que nem eu falaram para vocês ainda agora. Marcos 10. Marcos 10. Vamos pegar aqui o texto. Vamos pegar a partir do versículo 4, tá? Põe na tela, Santo Diretor, Marcos 10, 4 em diante. De 4 a 10. Eles responderam: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus: foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu esta lei. Mas no princípio, veja, Jesus ordena que é no princípio. No princípio da criação, Deus os fez homem e mulher.
Por isso deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois não serão senão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Verso 9. Não separe, pois, o homem que Deus uniu. 10. Em casa os discípulos fizeram-lhe esta pergunta sobre o mesmo assunto. E ele disse-lhes, verso 11, quem repudiar sua mulher e casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério. Volta para mim, Santetor, pacata com as duas mãos. Pacata! Aí está. Então, meus irmãos, nós estamos vendo que Jesus coloca o matrimônio no seu devido lugar. O do Gênesis. Uma só carne. Então, quando se torna uma só carne na fusão, é inseparável. A não ser que uma morra. Aí, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, a mulher está viúva, então ela está livre para casar com quem quiser, tanto que seja o casamento no Senhor. Ou seja, casamento no Senhor é óbvio que é o matrimônio na igreja, né? O casamento na igreja. Então, meus irmãos, nós estamos vendo dessa condição maravilhosa. E ainda diz aqui os estudos. Vamos continuar aqui os estudos. Podem apresentar certa dificuldade para resolvê-la. Há duas explicações mais seguidas à primeira. Em vez de São Jerônimo, aqui ó, São Jerônimo, traduz a palavra grega por porneia, por adultério, má conduta ou infidelidade. Jesus teria admitido o repúdio da esposa caso de infidelidade, mas sem divorciar, sem autorizar novas núpcias. Realmente, ele logo acrescenta que se o homem se casar com uma mulher repudiada, comete pecado. 5,32 de Mateus. Assim como peca todo homem que se casa de novo antes da morte de sua esposa. 19,9 de Mateus. Se perguntarmos por que Jesus menciona caso de adultério, podemos dizer que se Jesus não tivesse indicado tal exceção, teria dito que o marido, repudiando a esposa infiel, expõe ao adultério? Ou isso seria muito para admirar? Além do mais, nota que o marido que surpreendesse a mulher em adultério, segundo os textos citados do Levítico e do Deuteronômio, deveria denunciá-la, e o castigo era habitualmente a pena de morte. Estando morta a esposa, é evidente que ele estava livre para casar de novo. O marido não cometeria adultério nesse caso. Se, porém, a esposa infiel não fosse apredejada, conforme Jesus, não seria permitido novas núpcias, nem o marido, nem a esposa. Temos ainda outra interpretação que alcançou a aprovação máxima de um grande número de abalizados exegetas. É essa que eu falei para vocês, que a gente está vendo aqui, né? O termo grego, o termo hebraico, aliás. Meu irmão, eu estou um pouco aqui as pernas doendo, que eu estou de joelho para gravar esse vídeo. Vamos lá. Esses intérpretes exegetas, analisando os textos de São Mateus à luz da terminologia dos judeus contemporâneos a Cristo, concluíram, após profundos estudos, que o termo grego porneia corresponde à palavra hebraica senut. Já deu cãibra na minha perna, ai, ai. Corresponde ao termo zenut. Protestantes, corresponde ao termo porneia, corresponde ao termo zenut, que designava não adultério, e sim concubinato, igual está na Bíblia do Peregrino. Concubinato. Ou seja, significa união ilícita, como está em 3 Bíblias católicas que citei aqui. Matrimônio falso, como está na Ave Maria. Ou nulo. Vamos ver a passagem, as duas passagens. Levítico 18, de 7 a 18. Vamos lá. Levítico 18. Para a gente fechar o vídeo. Levítico capítulo 18. Do versículo 7 a 18.
Olha só, é muito grande. Nós vamos pegar aqui. Ele é um pouco grande, mas nós temos que colocar na tela. É estudo apologético. Vamos lá, diretor. Vamos colocando aí. Vamos ver como o diretor vai se virar. De 7 em diante. 18 de Levítico, 7 a 18. Não cobrirás a nudez de... Ah, tá, sei. Não, peraí. Não vamos pegar isso não. Isso são as leis, né? Vamos pegar só o versículo 16 a 18, tá? Vamos lá. Se você depois você pegar aí do versículo 7 ao 18, tá? Que vai falar da nora, da tia, dos parentes, tá? Que não pode ter relação. Mas nós vamos pegar aqui do versículo 18, do versículo 16 a 18. Vamos lá. Na tela, diretor. Já tá na tela? Não, tá não. Versículo 16 a 18. Nem da mulher de teu irmão e a nudez do teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher, nem de sua filha. Não tomarás a filha do seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir sua nudez. Elas são tuas próximas parentas. Isso seria um crime. Versículo 18. Não tomarás a irmã de tua mulher, de modo que ele seja uma rival, descobrindo a sua nudez com a de tua mulher durante sua vida. Olha o 19. Aqui estão as leis, né? Volta para a missa, diretor. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aí, para selar 1 Coríntios 5:1. 1 Coríntios 5:1 é aquele caso de imoralidade, né? Que se cometeu uma luxúria, vai dizer São Paulo. Terrível. Vamos colocar aí, para fechar o vídeo, que minhas pernas já estão doendo. 1 Coríntios 5:1. Ouviu-se dizer constantemente que se comete em vosso meio uma luxúria, e uma luxúria tão grave que não se costuma encontrar nem mesmo entre os pagãos. Há entre vós quem vive com a mulher de seu pai. Volta para mim, diretor. Veja, meus irmãos, essas pessoas foram... Ele foi excomungado da igreja, passou 3 anos e pouco fora da igreja, depois ele se converte e ele volta para a igreja. Então tá claro, meus irmãos, aqui, provando com Bíblia Sagrada, né, que realmente o original é matrimônio falso, ou nulo, ou nulo. Uniões ilícitas não está muito, porque dentro de união ilícita, o termo união ilícita cabe o termo adultério e fornicação. Então o termo original da Bíblia do Peregrino, concubinato, e da Bíblia da Ave Maria, matrimônio falso. Essas duas Bíblias eu indico a vocês. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Mete o dedo no like em nome de Jesus e salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre veja.